Olá, povo de Deus, a paz do Senhor seja com todos. Aqui é o pastor Rodrigo Basílio mais uma vez, compartilhando com você uma mensagem. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os nossos amigos da Igreja Cristã Primeiro Amor, Deus abençoe os nossos amigos das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Por gentileza, pega a palavra de Deus, procura o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E no livro de Atos, ele registra os principais fatos que aconteceram nas 3 primeiras décadas da igreja. 30 anos, onde ele registra os principais acontecimentos. Os 30 primeiros anos da igreja, os seus eventos mais importantes estão registrados no livro dos Atos dos Apóstolos, onde ele mostra o crescimento da igreja, as primeiras conversões, o evangelho sendo pregado, o Espírito Santo agindo através da vida dos homens que foram escolhidos pelo Senhor. E eu quero fazer a leitura de um texto onde os discípulos haviam sido revestidos pelo Espírito Santo. Estavam cheios de poder. E Pedro, observando que as pessoas que estavam ao redor não estavam entendendo nada daquilo que estava acontecendo, eles começaram a falar em outras línguas. Então Pedro aproveita aquela ocasião, aquela oportunidade para apresentar Jesus Cristo como o Salvador dos pecados da humanidade. E aqueles homens, quando ouviram o discurso de Pedro, eles ficaram angustiados. Eles ficaram com o coração apertado, porque com aquela pregação, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, falou profundamente ao coração daqueles homens que vão perguntar a Pedro e aos demais. Atos capítulo de número 2, versículo de número 37, está escrito assim: ouvindo eles isso, compungiram-se. E compungir quer dizer ficar agoniado. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer que aquela pregação de Pedro confrontou aquilo que aqueles homens fizeram. E agoniados, angustiados, eles vão perguntar: mas e agora? O que nós temos que fazer? Aí Pedro vai dizer: arrependei-vos e sejam batizados para o perdão dos vossos pecados. Ou seja, se arrependam. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos mais uma vez, Pai Santo, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. E mais uma vez eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e te peço, fala ao coração dos nossos irmãos da Igreja Cristã Primeiro Amor, bem como aos nossos irmãos das redes sociais, a cada uma das pessoas onde essa mensagem chegar. Essa mensagem seja, meu Deus, uma abertura de prisão aos cativos, que esta palavra liberte aqueles que estão aprisionados, cura aqueles que estão enfermos, coloca de pé aqueles que estão caídos, que através desta palavra os perdidos encontrem a salvação em Jesus Cristo, Pai. Fale o Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, este era um importante período da história da igreja cristã do primeiro século. Depois que Jesus Cristo passou cerca de 3 anos e meio na terra, discipulando aqueles homens de sua confiança, Jesus, para que se cumprisse a Escritura, ele é entregue aos pecadores, ele é julgado injustamente, condenado, e ele entrega a sua vida para o resgate de muitos. E quando Jesus ressuscita,
Jesus vai ao encontro daqueles homens no cenáculo e diz: ide e ensinai as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai dizer a eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, quando Jesus ele ascende aos céus, os discípulos, que também eram chamados de apóstolos, eles vão ficar aguardando o cumprimento dessa promessa, até que no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no cenáculo, e diz a palavra que de repente ouviu-se o som de um vento veemente, impetuoso, e encheu todos os que estavam naquela casa. Aqueles homens começaram a falar em outras línguas, um mover sobrenatural de Deus, e as pessoas que ouviram aqueles homens falar ficaram confusas, perplexas. Então Pedro, ele tem a oportunidade de então anunciar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que aquele homem que fora crucificado 50 dias atrás não era um malfeitor, não era um falso profeta, mas Deus o fez Senhor e Cristo. E Pedro, com esta pregação, com esta mensagem, confronta as ações daqueles homens, aquilo que eles fizeram. E é importante nós entendermos que os ouvintes daquela mensagem de Pedro, eles acreditavam em Deus, como todos os judeus acreditavam. Porém, até então, eles viviam uma fé mística. Eles acreditavam em várias manifestações que vinham através de falsos profetas. Eles acreditavam em misticismos, em tantos homens que se levantavam dizendo ser enviados de Deus. Eu quero dar um exemplo para você, aqui mesmo em Atos, capítulo de número 8, e versículo de número 9, olha que interessante. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Então olha que interessante, este homem chamado Simão, ele fazia mágica. Ele iludia pessoas. Ele, com a sua habilidade, ele fazia aparecer coisas, ele usava o seu ilusionismo, e as pessoas diziam que aquela era uma grande personalidade. As pessoas diziam que nele havia o poder de Deus. As pessoas acreditavam que aquilo que ele fazia era a manifestação do poder divino, quando na verdade era tudo uma grande ilusão. As pessoas diziam: esta é a grande virtude de Deus, mas não era. Uma fé mística, superficial, sem fundamento. E deixa eu dizer uma coisa, Deus nunca gostou de homens, de mulheres, de profetas que colocam palavras na boca de Deus. Pessoas que se levantam dizendo ser enviadas por Ele, dizendo que teve sonhos e revelações que na verdade são enganos do seu coração. Com base nas suas motivações carnais, dizem a pessoas aquilo que Deus não disse. E consequentemente, acabam iludindo a muitos. Existem muitas pessoas que são enganadas, e entenda, isso não acontece inicialmente nos dias de Pedro. Há muitos anos atrás, Deus já alertava acerca do seu descontentamento em relação àqueles homens que iludiam pessoas, que diziam ter sonhos, que diziam ter visões. Hoje, por exemplo, quando um grande líder religioso
quer manipular as emoções e os sentimentos de um povo, ele diz que sonhou, que teve visões, que Deus mostrou algo para ele. E normalmente induz as pessoas a fazer aquilo que ele quer, porque as pessoas acreditam nessa ilusão. Eu quero que você vá comigo para o profeta Jeremias, capítulo de número 23. Eu quero te mostrar uma coisa interessante. Eu preciso que você entenda que Deus, ele pode falar com qualquer pessoa, em sonhos, através de visões, ou até mesmo de certas revelações. Deus pode. Ele não mudou. Malaquias 1,6 ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Mas o texto em questão mostra Deus descontente. Uma grande quantidade de falsos mestres, de falsos profetas, que se levantavam dizendo que teve sonhos e visões, e usavam o nome de Deus para conquistar aquilo que queriam, para alcançar os seus objetivos, para satisfazer as suas vontades. Veja, Jeremias capítulo de número 23, eu quero ler com você o que está escrito a partir do versículo 25, presta atenção nisso. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras? E que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Versículo de número 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua língua e dizem: ele disse. Deus está dizendo: eu sou contra esses homens que sonham, que inventam, que elaboram de maneira astuta propósitos, campanhas, votos e tantos outros propósitos que induzem ao povo a sacrificar, a trazer recursos, e eles dizem: foi Deus que falou. Veio de Deus. Veio do coração do Altíssimo. E as pessoas são iludidas e acabam fazendo pela fé aquilo que não veio de Deus. Deus está dizendo: eu sou contra esses profetas. Versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Deixa eu abrir um parênteses. Normalmente quando esses caras sonham, eles sonham com aquilo que lhes traz benefício. Dificilmente você vai encontrar um desses grandes líderes que estão na televisão, no rádio, dizendo que sonhou repartindo aquilo que tinha. Sonhou alimentando os pobres. Dificilmente você vai acreditar, você vai encontrar, melhor dizendo, um destes líderes que sonhou fazendo algo que Deus instrui a fazer. Os sonhos deles são sempre os mesmos. Eles elaboram histórias, contam histórias, para no final induzir o povo a trazer recursos. Deus está dizendo: eu sou contra esses falsos profetas que dizem sonhei, sonhei, mas que na verdade falam do engano do seu coração. E aí no versículo de número 32 está escrito assim: eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem.
e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então, as promessas que eram feitas em nome de Deus, a fé que era construída em nome de Deus, o povo que era induzido a fazer algo em nome de Deus, mas que na verdade estavam seguindo o coração enganoso de um profeta. Então em Israel, já naquela época, as pessoas acreditavam muito nisso. Os profetas que faziam sucesso eram aqueles profetas que profetizavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. E que usavam o nome de Deus para proferir palavras que muitas vezes enchiam o coração da pessoa de esperança, de expectativa. Nós vemos uma geração onde boa parte dos pregadores, dos evangelistas, dos mensageiros, pregam pronunciando frases de efeito. A vitória já é sua, a vitória vai chegar, Deus vai te honrar, Deus vai tirar você de baixo e colocar em cima, Deus vai prosperar o trabalho das tuas mãos, venha buscar a tua bênção, venha buscar o teu milagre, venha buscar a tua cura, venha buscar isso, venha buscar aquilo, você é pobre, venha que você vai ser rico. Mas, escute, Deus não levantava profetas para isso. Sempre quando Deus levantava um profeta, Deus dava ao tal profeta a difícil missão de ir diante de uma nação confrontar o seu estilo de vida. Deus dava ao profeta a missão de levar ao povo uma mensagem de exortação, induzindo aquelas pessoas ao arrependimento das suas más obras. E se você olhar para a Escritura Sagrada, você vai perceber que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento era assim que Deus fazia. Dava ao profeta a difícil missão para que os ouvintes daquela mensagem revessem os seus conceitos, parassem para pensar no seu estilo de vida, na maneira como eles viviam. Você lembra do profeta Jonas? Deus deu a ele a missão de levar uma mensagem a uma nação ímpia. Os ninivitas eram assassinos de profetas. Jonas sabia que aqueles homens eram maus. E depois de fugir, de oferecer resistência, enfim, Jonas vai até aquele povo. E qual é a mensagem de Jonas diante de uma geração perversa? Qual era a mensagem de Jonas diante de um povo com o coração endurecido, distante de Deus? Um povo pelo qual as suas obras eram más continuamente. Jonas poderia chegar diante daquela nação e dizer: ei, Deus mandou aqui para dizer para vocês, a bênção vai chegar, a vitória já é sua, toma posse do teu milagre, toma posse da tua bênção. Ei, Deus mandou aqui para dizer para você que Deus é contigo. Não foi essa a mensagem. Quando Jonas chega em Nínive, Jonas vai dizer: olha, se não houver mudanças, essa cidade será destruída. Vamos para o livro do profeta Jonas, eu quero mostrar isso para você. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Olha a difícil missão de um profeta. Jonas, capítulo de número 3. Versículo de número 4, está escrito assim: e começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, em 40 dias Deus vai destruir toda a cidade. Em 40 dias essa cidade vai vir a cinzas. Em 40 dias haverá uma destruição total. Essa era a mensagem que Jonas levou. Essa foi a pregação do profeta Jonas, levando a um povo uma mensagem dura, uma mensagem de correção. Olha o que está escrito no versículo de número 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Opa! Jonas chegou com uma mensagem dura.
Jonas chegou pregando: Deus está cansado da maldade das mãos de vocês. Deus está cansado daquilo que vocês têm feito. Deus exige mudanças. O cheiro do vosso pecado, da vossa malícia subiram às narinas de Deus. E Deus vai destruir tudo isso. E os homens creram naquela palavra. Creram naquilo que Jonas havia dito. E eu quero mostrar para você que aquela pregação de Jonas vai promover uma reação no povo. As pessoas vão ouvir aquilo e vão começar a pensar nas suas obras. As pessoas vão ouvir aquela mensagem e vão pensar na maldade das suas mãos. Observe. Versículo de número 7 diz assim: E fez uma proclamação o rei de Nínive, que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Opa! Quer dizer que aquela mensagem dura, aquele discurso de exortação de Jonas, vai promover uma mudança de comportamento na nação. Ó! E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O que é conversão? Uma mudança de direção. O rei de Nínive vai proclamar: gente, o que o profeta falou é algo muito sério. Nós corremos o risco de ser destruídos por causa da maldade das nossas mãos. Nós corremos o risco de sermos destruídos por causa do nosso pecado. Então nós vamos mudar de direção, nós vamos mudar de conduta, nós vamos viver de maneira diferente, nós vamos clamar a Deus, nós vamos jejuar. E qual era a intenção deles? Versículo 9: Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Ou seja, nós precisamos fazer com que Deus mude de ideia e não nos destrua. Nós precisamos mudar de conduta, abandonar o nosso pecado, para que Deus mude os seus planos. Agora olha o 10, que coisa linda. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Por que que eles se arrependeram? Porque Jonas foi pregar. Por que que Jonas foi pregar? Porque Deus o enviou. Agora, qual era a mensagem de Jonas? Arrependam-se. Mudem de comportamento. Jonas poderia ser apedrejado, poderia ser expulso. Os ninivitas poderiam dizer: quem é esse profeta de meia tigela que vem aqui para nos perturbar? Mas não. A mensagem que Jonas pregou confrontou o estilo de vida dos ninivitas. Eles pararam para pensar. Eles se converteram. Mudaram as obras das suas mãos. Entenda, sempre quando Deus queria evitar uma tragédia, quando Deus queria evitar um caos na nação, quando Deus percebia que o rei, que o povo estava trilhando um caminho perigoso, Deus levantava um profeta para fazer um alerta. O profeta Ezequiel, por exemplo, foi levantado por Deus. E o Senhor tinha a intenção de evitar que eles fossem destruídos, porque o povo virou as costas para Deus. O povo estava com o coração endurecido. Volta algumas páginas para o profeta Ezequiel, capítulo de número 33. E eu quero ler com você o versículo 30. Olha Deus usando um profeta. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Está escrito assim: Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. Olha só, como o meu povo. Eles vêm
e se assentam para ouvir você falar como o meu povo. Ou seja, eles parecem meu povo. Eles agem como se fosse o meu povo. Só que tinha um problema, olha só. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Ou seja, Jeremias, o povo até gosta de te ouvir. Eles acham interessante o que você fala. Eles se ajuntam para te ouvir, mas eles não colocam em prática. Eles não obedecem. Eles não levam a sério. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. Olha que coisa interessante. Deus enviava o profeta para exortá-los. Deus enviava o profeta para ensiná-los. O povo ele até elogiava o profeta. O povo ouvia aquele discurso, achava bonito. O problema é que eles não colocavam em prática. Lembra do que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante? Aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, eu comparo a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E correram a chuva, caíram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, ela caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que ela gosta da palavra de Deus, porém ela não a coloca em prática, é aquela pessoa que não tem base, não tem estrutura, não está firmada no Senhor. Quando vem o tempo da dor, o tempo da dificuldade, a casa cai. Tiago capítulo 1, versículo de número 22, está escrito: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Olha que coisa interessante. Eles ouviam a palavra do profeta, mas não as colocavam por prática. Versículo 32. E eis que tu é para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isso, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Olha o que o Senhor está dizendo. Quando vier o quê? Quando vier o caos. Deus está querendo evitar que o povo pereça. Jesus disse, em mesmo Mateus capítulo 7, que aquele que escuta a palavra de Deus e a pratica, ele é casa edificada sobre a rocha. Quando vem o tempo da dificuldade, da perseguição, das lutas, ele se mantém firme. Por quê? Porque ele está edificado sobre a rocha. Deus queria evitar o pior. Deus levantou o profeta Ezequiel e disse: vai lá, Ezequiel, fala com o povo, diz para eles. O povo achava legal, achava bonito, Ezequiel era como uma canção de amores, eles amavam ouvir o profeta, mas as suas obras continuavam más. Eles não se convertiam. As obras das mãos eram sempre as piores. Eu sei que Deus colocou pessoas aí para ouvir essa palavra. Não faz sentido você ouvir o seu pastor, você ouvir o pregador e admirá-lo pelaquela grande obra, pela sua fidelidade à Escritura, pela maneira gloriosa como ele prega, se você não obedece, se você não coloca em prática. Deus queria evitar. E o povo com o coração endurecido, vê o rei dos caldeus, Nabucodonosor, vir, destruir a cidade, derrubar os muros, incendiar as casas e levar o povo cativo, onde eles vão amargar a vida por 70 anos. Deus queria evitar a destruição. Deus queria evitar o pior. A mensagem do profeta Ezequiel era a mesma a mensagem do profeta Jonas. E a verdade, meus irmãos, é que os profetas eles tinham a mesma missão de confrontar as gerações, de fazer alertas acerca dos perigos da iniquidade, de mostrar o descontentamento do Senhor soberano em relação às suas más obras. Vá comigo para o profeta Isaías, capítulo de número 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Mais um profeta usado por Deus. Mais um profeta usado pelo Senhor. Capítulo de número 55.
versículo de número 6, está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha a instrução que ele dá no 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Busquem ao Senhor enquanto vocês têm tempo. Invoquem ao Senhor enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. O homem maligno, aquele cuja essência do seu caráter é má, deixe os seus maus pensamentos e se transforme. Mude de vida. Pense diferente daqui para frente. Se converta ao Senhor, porque o Senhor é grandioso em perdoar. Mais um profeta Deus está levantando no meio de uma geração perversa, trazendo uma mensagem de exortação. Em um dos períodos mais críticos de Israel, eles plantavam, sabe? Mas quando chegava o período da colheita, vinha um enxame de gafanhotos e destruíam tudo. Eles perdiam o resultado do trabalho. E os sacerdotes choravam, porque os cultos foram descontinuados, eles não tinham como ofertar. E o povo queria, porque queria que Deus entrasse com providência em favor deles. E aí Deus vai levantar o profeta Joel. E eu quero mostrar para você que o profeta Jonas, com a sua mensagem, com a sua pregação, ele foi um instrumento usado nas mãos do Senhor para a conversão dos ninivitas. O profeta Isaías traz exatamente a mesma mensagem de Jonas. Deixe o ímpio o seu mau caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Agora, Deus vai usar a vida do profeta Joel no capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Qual era a solução? Presta atenção, qual era a solução? O que eles precisavam fazer? O que precisava acontecer para que houvesse mudança? Joel capítulo 2, versículo 12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha o profeta Joel sendo instrumento nas mãos de Deus para dizer ao seu povo: convertei-vos a mim, diz o Senhor. Ao invés de rasgarem as vestes em sinal de revolta, rasguem o coração a Deus. Deus é misericordioso, Deus é grande em perdoar, mas se converta, mudem de postura. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis, não sejam conforme este mundo, mas transforme-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus mais uma vez usando um profeta para induzir a nação a rever os seus conceitos, para que os homens, ao ouvissem a voz daquele profeta, entendessem que ele era um instrumento de Deus, que dava oportunidade para eles mudarem de conduta, para que eles abandonassem a vida de pecado, para que eles abandonassem o erro. E se você for ver, desde Gênesis até Malaquias, Deus trabalha assim, levantando homens, enviando em meio à nação, como Elias em 1 Reis 18, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Deus, ele vai ficar 400 anos sem se comunicar com a nação. E a palavra nos mostra que quando Deus encerra este período de silêncio, Deus envia o profeta João Batista, um homem que vinha na virtude de Elias para preparar ao Senhor um povo bem disposto.
E quando João começa a pregar, a mensagem de João é a mesma de Jonas. É a mesma mensagem de Joel. É a mesma mensagem de Isaías. Eu quero mostrar para você, vá comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Versículo de número 1, presta atenção nisso. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, olha a mensagem, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o João, cheio do Espírito Santo, ele começa o seu ministério dizendo, arrependam-se, se convertam, o reino de Deus é chegado. Ele veio para preparar o povo para receber o Messias. Quando Jesus batizava nas águas do Rio Jordão, em João 1:29, ele vê Jesus vindo ao seu encontro e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A promessa era justamente, o Messias viria para salvar o povo dos seus pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado por João nas águas do Rio Jordão. E diz a palavra que o Espírito Santo vem em forma corpórea, como que de pomba. E ouve-se uma voz dizendo, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ao vencer aquela tentação, diz a palavra de Deus, que Jesus vai começar a exercer o seu ministério. E quando Jesus começa a exercer o seu ministério, ele começa a pregar. E olha o que está escrito em Mateus 4:17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem de João, a mesma mensagem de Isaías, a mesma mensagem de Joel, a mensagem de Jeremias e de todos os profetas que ele levanta. Porque o propósito de Deus é salvar. 1 João 2:25 diz que a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Jesus vai passar 3 anos e meio operando sinais, prodígios e maravilhas. Sinais estes que eram evidências do seu poder sobrenatural. Entenda, Jesus entrava nas sinagogas e dizia ser o Messias. Mas havia muitos homens que faziam isso. E então Jesus operava um sinal. Ele colocava um paralítico para andar. Ele curava um cego. Limpava um leproso. E estes sinais eram evidências de que ele é o Messias. Esses sinais serviam para que aquele que não acreditasse no que ouvia, passasse a acreditar naquilo que via. E entenda, um dia Jesus vai dizer, uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Um homem enviado a pregar a uma nação corrompida, a uma nação perversa, a uma geração perversa. Ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e quando ele sai de lá, ele sai para induzi-los ao arrependimento. O que Jesus está querendo dizer com o sinal do profeta Jonas? Ele veio à terra, ele morre, mas ao 3º dia ele ressuscita. E ele ressuscita com a missão de estabelecer a sua igreja, de enviar os seus discípulos, de enviar os seus apóstolos. A quê? Qual é a missão deles? É anunciar o evangelho a fim de que os perdidos sejam salvos. O evangelho precisa ser pregado para que os pecadores ouçam, creiam em Jesus Cristo, na sua obra redentora na cruz do Calvário e se arrependam dos seus pecados. Mas agora entenda, o que a igreja faz hoje? Despreza o maior de todos os sinais, que é a pregação do evangelho. Despreza a obra redentora, a obra da expiação dos nossos pecados, e coloca os sinais. Como assim, pastor? Venha buscar a sua cura. Venha buscar o seu milagre. Venha porque hoje a reunião é de cura.
venha se livrar dos seus problemas. Elas tratam os milagres que Jesus fez, estimulando as pessoas a buscá-lo por isso. E as pessoas acabam acreditando que se fizerem a campanha, se fizerem a oferta, as pessoas acabam acreditando que se seguirem toda aquela cartilha, no final serão curadas. Mas nem sempre é assim. Por isso que muitas pessoas acabam se frustrando, desistindo da igreja, desistindo de servir a Deus. Porque a igreja estimula, assim como Herodes, quando viu Jesus, disse: eu quero que o Senhor faça um sinal. E quando Jesus não fez o sinal que Herodes queria, a palavra diz que Herodes o desprezou. Você conhece muita gente que entrou um dia numa igreja atrás de um milagre, e quando não viu o milagre acontecer, se frustrou com o cristianismo. Meu irmão, o maior sinal é Deus levantando profetas para trazer uma mensagem genuína, uma mensagem que provoca no pecador uma vontade de servir a Cristo, de ter uma vida diferente, de nascer de novo. O maior sinal é um homem sendo convertido, lavado e remido, nascendo de novo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14... o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que todos os que vivam não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais deste modo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O maior milagre que Deus pode operar é a transformação de uma vida. É oferecer ao pecador a redenção, a oportunidade de nascer de novo, de ser uma pessoa nova. E isso só é possível através da genuína pregação do Evangelho. Por isso que Jonas pregava o que pregou. Por isso que Isaías pregava o que pregou. Por isso que essa era a mensagem de Joel. Por isso que a mensagem de João Batista era essa. Por isso que a mensagem de Jesus era essa. Quando Jesus morre e ressuscita, ele deu uma missão aos discípulos: e de ensinar as nações, ensinando-as a guardar o que eu vos tenho mandado. Ensine o que eu ensinei a vocês. Quando acontece a descida do Espírito Santo, aqueles homens são revestidos de poder. Eles vão fazer exatamente aquilo que o Senhor os ensinou. Eles vão cumprir a mesma obra. Atos capítulo de número 3, vai comigo, está lá. Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Essa é a mensagem do reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Sabe? Durante o período de 3 anos e alguns meses que Jesus pregou na terra, quando ele curava, quando ele partia o pão, quando ele ressuscitava mortos, ele estava sempre rodeado de multidões. As pessoas glorificavam a Deus, batiam palmas, porque é isso que as pessoas querem. Se eu disser para você: venha, campanha das portas abertas, é o ano da vitória, é o ano do sucesso, da recompensa, da multiplicação, o ano da prosperidade, venha buscar o seu milagre, venha buscar a provisão, venha tomar posse da sua bênção, a igreja lota, a igreja enche. Agora, se eu disser: vem estudar a palavra, vem entender a Escritura, são poucos. Quando Jesus multiplicava pães,
As pessoas comiam até se fartar. Mas quando Jesus abria a boca para dar o seu discurso, as pessoas achavam aquele discurso duro demais. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Jesus Cristo veio, o apóstolo João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se tem uma palavra que define o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra é verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus não chama ninguém para viver uma vida de ilusão. Jesus não chama ninguém para viver como se a vida fosse uma mágica. Não. Jesus nos chama para a verdade. Qual é a verdade? A porta é estreita, o caminho é apertado. É difícil, mas é o caminho que leva à vida. Qual é a verdade? A porta larga conduz o homem à perdição. Qual é a verdade? Jesus disse que aquele que quiser salvar a vida deve perdê-la. Qual é a verdade? Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, negue a sua própria vontade, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso. Que o bem-aventurado é aquele que sofre, aquele que padece. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, diz o Senhor. No mundo tereis aflições. Mas as pessoas, quando ouviam isso, acharam esse discurso duro. Volta aqui para João capítulo de número 6. João capítulo 6. Eu quero ler com você o versículo 60. Olha que coisa interessante. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Então comer o pão que ele multiplicava, todo mundo conseguia comer. Os peixes que ele multiplicava, todo mundo comia. Ver mortos ressuscitando, paralíticos andando, cegos enxergando, ver milagres, era desejável por todos. Agora, ouvir o que ele tinha para falar que era o problema. As pessoas achavam esse discurso duro. As pessoas achavam que Jesus estava indo longe demais com aquele discurso. E muitos dos seus discípulos vão começar a abandoná-lo. Olha o versículo de número 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Tornaram para trás. Nossa, ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele cura, ele restaura, ele sara, ele ressuscita. Mas essa palavra, o que ele está falando é muito duro. Esse é o problema das pessoas na igreja. Nós vivemos uma geração que não sabe ser doutrinada. Nós vivemos uma geração onde as pessoas procuram pastores que ficam o tempo todo falando de milagres, de bênção, de cura. Venha buscar o seu milagre, toma posse disso, toma posse daquilo. Eu vou me colocar na brecha por você. Eu vou orar e você vai ser curado. Eu vou no monte orar por você. Eu vou orar por você 25 semanas de madrugada. Eu vou não sei aonde. Não, irmãos. As pessoas buscam os seus gurus. Homens que falam aquilo que elas querem ouvir. Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: e vocês? Vocês não vão embora? Aí Pedro vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. João 6, versículo 63, Jesus diz assim: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. A carne para nada se aproveita. Paulo, quando ele faz um alerta a Timóteo, eu quero ler esse texto com você também. 2 Timóteo capítulo 4, procura aí, por favor. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 1, está escrito assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Paulo está falando: Timóteo, eu encorajo você, prega a palavra, em tempo e fora de tempo, aconselha, encoraja, repreenda, com paciência e doutrina.
com paciência e doutrina. O que é doutrina? Um conjunto de princípios que baseia uma religião. Agora imagine Timóteo querendo saber, mas Paulo, por quê? Versículo de número 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o santo ensino, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Timóteo, sabe por que você deve exortar? Porque vai chegar uma geração, vai chegar uma época que não vai suportar o santo ensino, a sã doutrina, mas essas pessoas vão procurar os doutores que falam aquilo que elas querem ouvir. É o resultado da nossa geração. Por isso que Pedro, quando ele tem a oportunidade de pregar, minha gente, em Atos capítulo 2, vamos voltar lá para onde nós iniciamos para a gente concluir. Pedro vai apresentar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro vai apresentar em Jesus Cristo a salvação dos nossos pecados. Atos 2, 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro começa a falar de Jesus. Pedro começa a apresentar a obra redentora de Cristo Jesus. O plano de Deus que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando aqueles homens ouviram isso, eles começaram a ficar agoniados. Escute, essa mensagem é para deixar você pensativo. Essa mensagem é para confrontar os seus costumes, o seu dialeto, o seu pensamento, as suas práticas, o seu estilo de vida. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Pedro prega a palavra. Aqueles homens vão perguntar no 37, o que nós devemos fazer? Pedro vai dizer, arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. E no versículo 40 ele diz, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ok, e aí nós temos que parar e pensar, irmão, que sentido faz você ficar a vida inteira na igreja sem se converter? Que sentido faz você estar na igreja quarta, sexta, domingo, segunda, terça, todos os dias, e continuar com o mesmo coração duro, a mesma malícia, o mesmo rancor, mágoa, os mesmos vícios? Não, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa nova. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deus levantou Jeremias, Isaías, Joel, Jonas, João Batista, Pedro, Paulo, João, o Cristo, e me colocou aqui para dizer para você, a mensagem é para você também, como é para mim e para toda a igreja. Tudo isso que está acontecendo na nossa nação é Deus alertando o povo, arrependa-se, arrependam-se, para que venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem não mudou, querido. A mensagem continua a mesma. Não caia na besteira de ser iludido ou fisgado na sua ganância, com sonhos e propósitos que não vieram de Deus. Quando Deus levanta um profeta, o profeta vai levar uma mensagem para você, e a mensagem é essa: se arrependa, mude de vida. Deus tem bons planos para você. Deus quer te salvar. Deus enviou o seu Filho. Não crie uma expectativa numa vida com Deus com base naquilo que Deus pode fazer, não. Crie uma vida com Deus com base naquilo que Ele fez. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua alma, Deus abençoe tua casa, tua família. Vamos orar? Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos permitir mais uma vez compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Abençoe cada ouvinte, onde esta pessoa estiver, que essa palavra seja para ela um divisor de águas, meu Deus.
cumpra-se o teu propósito e a tua vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu querido. Deus abençoe a tua casa. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem no grupo da família, dos amigos, do trabalho. Curta o nosso canal aí no YouTube. Clique no sininho para que você receba uma notificação sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.